Eu sou o professor Cláudios e esse é o nosso segundo encontro nessa disciplina de interface humano-computador. Nós temos aqui também a professora Sabrina. Boa noite, sejam bem-vindos a mais um dia de aula de interação humano-computador, nossa segunda aula. Ok. Bom, nessa nossa segunda aula, nós vamos então aprofundar os conhecimentos que nós começamos a adquirir na primeira aula. Ok? Qual é o objetivo da nossa aula? Na aula de hoje, o nosso objetivo é compreender a ergonomia dos projetos de interfaces com as principais categorizações. Entender a usabilidade dos projetos de interface e como nós vamos aplicar a ergonomia dos projetos de interface no uso dos sistemas computacionais. Esse é o objetivo da nossa aula. A agenda da nossa aula de hoje é falar um pouco sobre ergonomia e interfaces, depois nós vamos fazer uma atividade e vamos revisar e corrigir essa atividade. Bom, vamos começar falando sobre ergonomia. Ergonomia é um termo mais amplo e ela é geralmente estudada sob o ponto de vista de qualidade do trabalho, preocupada com o conforto físico do usuário. Então vocês percebam que nós não estamos falando, quando se fala em ergonomia, nós estamos falando exclusivamente de software. Nós vamos aprender que isso é um conceito um pouco mais amplo. Quando se fala em ergonomia, a preocupação está em construir móveis, utensílios e equipamentos que sejam confortáveis ao usuário, que permitam a ele trabalhar de forma confortável. Nós vamos aprender também que a ergonomia é uma disciplina científica, que envolve teoria, pessoas que estudaram ergonomia, princípios e métodos. Métodos, quando nós falamos de métodos, estamos falando de métodos científicos. Para a interface humano-computador, a ergonomia se refere a estudar como construir interfaces mais confortáveis para o usuário de sistemas computacionais. Então, dentro da disciplina de interface humano-computador, se estuda a ergonomia de uma maneira aplicada. Ergonomia aplicada a projetos de interface. Procura. O que ela procura? Quando nós estudamos ergonomia aplicada ao projeto de interfaces de computadores, nós buscamos algumas coisas. E os pontos que nós podemos apontar são os seguintes: a aproximação entre o homem e o computador. Deixar com que os nossos softwares sejam fáceis de utilizar dentro dos conceitos que nós já aprendemos de usabilidade e outros. Evitar problemas de fadiga, lesões e doenças. Há muitos usuários de computador, isso foi visto muitas vezes em sistemas bancários, onde os processos eram muito repetitivos e isso provocou muitas vezes lesões por esforço repetitivo. A ergonomia aplicada à interface humano-computador visa trabalhar esses problemas e propor soluções adequadas. Outro objetivo da ergonomia aplicada ao projeto de interfaces é estudar o uso, a curva de aprendizado e a satisfação do usuário. Além disso, melhorar o desempenho, a qualidade do trabalho e a produtividade. Então, quanto mais perto do ideal, dentro dos conceitos de interface humano-computador, o seu software for projetado, melhor ele será em termos de curva de aprendizagem, satisfação do usuário e também na melhoria do desempenho do trabalho. Abordagens teóricas. Então agora nós vamos falar um pouco sobre as abordagens teóricas, aquilo que referencia o nosso estudo. Gostaria que a professora Sabrina nos ajudasse um pouco sobre essa questão. Então, o objetivo da gente utilizar as abordagens teóricas é justamente ver como que nos postos de trabalho, onde as pessoas vão estar utilizando seus equipamentos, esses sistemas que nós vamos desenvolver
vão ser agradáveis o suficientes e, ao mesmo tempo que são agradáveis para serem utilizados, eles também poderão ser bem objetivos, certo? Por quê? Nós temos o seguinte problema. Às vezes nós desenvolvemos sistemas que para nós são eficientes, funcionam de forma adequada, mas no entanto o usuário se perde dentro do sistema. Acredito que vocês já devem ter visitado várias páginas de internet onde você fica perdido naquela página e não consegue encontrar as opções ou o conteúdo que é melhor adequado, tá? Então, a gente deve estudar isso daí, como que o homem se relaciona com o ambiente para poder criar a melhor estrutura para que ele possa utilizar o seu sistema. Obrigado, professora. O que nós podemos observar é que é um conjunto de coisas que interagem, de personagens, de atores que interagem, e essa interação tem que se dar de uma maneira mais adequada possível. Quais são esses atores? O homem, ou seja, homem, mulher, o ser humano que está ali trabalhando. O trabalho que tem que ser realizado, o equipamento que é utilizado na realização desse trabalho e o ambiente. Então, são estudos científicos que foram sendo realizados ao longo do tempo. Dentre esses estudos, nós podemos citar esse, da Ergonomics Research Society. E nós vemos que esse estudo data de 1990. Ao mesmo tempo, nós temos aqui outros estudos que foram sendo realizados, que também buscam estudar a questão do posto de trabalho, dos instrumentos, das máquinas, do horário, meio ambiente, etc. Esse estudo já foi realizado por um pesquisador chamado Grandjean em 1968. Então nós podemos observar que esse estudo ele data de uma longa data, não é? É um estudo. O primeiro estudo que nós colocamos aqui é de 68. Depois vem um outro estudo de 1990. Então, num intervalo de tempo muito grande, dentro de 50 anos aproximadamente, na nossa data atual, um pouquinho mais, há uma série de estudos que visam melhorar a cada dia a interface entre o homem e o computador, entre o homem e os sistemas informatizados. Ainda falando sobre ergonomia aplicada aos projetos de interfaces, vamos falar ainda sobre teoria, porque tudo isso que nós estamos falando são abordagens teóricas que levaram a um conhecimento consolidado. Então, um outro pesquisador chamado Wisner, em 1972, relaciona o homem e as máquinas, como nós vimos, a interface homem-computador, e quando nós falamos computador, cada vez mais não está se falando apenas do computador desktop ou do notebook, mas sim de uma série de dispositivos que podem ser usados dentro da nossa área de informática. Isso inclui celulares, tablets e uma série de outros dispositivos. Toda essa interação, ela foi então descrita através de abordagens teóricas por esses pesquisadores e outros pesquisadores. A Bergo, em 2000, aborda os fatores humanos. Então, dentro do conceito de interface homem-computador, começou-se a ver o que nós poderíamos até dizer, em termos coloquiais, o lado do usuário, o lado de quem está usando o sistema, e não apenas as análises, os requisitos funcionais dentro de um projeto de software. Trata, porém, da cientificidade, ou seja, a ciência aplicada nesse ramo de estudo, que busca então teorizar e trazer princípios e métodos que nós podemos aplicar ao construir as interfaces de software. Então, o que se busca? O relacionamento entre as interações, ou seja, a relação entre os homens, as pessoas, os sistemas e os outros elementos com um objetivo. Qual é o objetivo fim da interface humano-computador? É fazer com que o sistema atue de forma colaborativa com o ser humano, de forma integrada e harmônica. Vamos seguir. Então, dentro do conceito de ergonomia que nós começamos a estudar no início dessa aula, nós temos um estudo e temos uma área específica. Que área específica é essa? É a ergonomia de software. Então, nós estamos falando de programas de computador, basicamente,
que é combinada com a psicologia e a ergonomia cognitiva. Aqui nós estamos falando sobre cognição, que significa conhecimento. Sobre esse assunto, gostaria de pedir à professora Sabrina que nos discorresse um pouco sobre isso. Então, a cognição é como as pessoas aprendem, não só as pessoas. Qualquer ser aprende através de determinados aspectos. Então, nesse momento nós vamos estudar sobre como funcionam esses aspectos de cognição. Como que a gente aprende, né? Vocês já perceberam que para cada idade do ser humano, ele aprende de uma forma diferente. Desta forma, quando vocês desenvolverem os sistemas de vocês, vocês devem saber principalmente para quem está desenvolvendo esse sistema, certo? Por exemplo, crianças adoram muitas cores, adoram bichinhos. Então, desenvolvendo um software específico para a área infantil, você, claro, não vai utilizar o mesmo vocabulário, as mesmas técnicas e as mesmas cores que utiliza, por exemplo, para as pessoas de idade mais avançada. Por falar em idade mais avançada, os idosos também, eles possuem uma forma de cognição diferente. Não é porque é idoso que vai começar a retroceder no aspecto de cognição. Ele ainda aprende nessa idade. No entanto, ele tem menos necessidades do que uma pessoa que quer ter muitos conhecimentos. Ele é mais objetivo, ele quer ver 1, 2 e 3, então ele precisa ver essas ordens, certo? Ele não gosta de páginas poluídas, ninguém gosta de páginas muito poluídas. No entanto, os jovens querem mais informações em lugares ao mesmo tempo, certo? Então, dependendo da idade para a qual você desenvolve um sistema, aquela pessoa aprende de uma forma diferente, então as páginas elas precisam ser feitas com esse foco. Ok, então como nós vimos, cognição tem a ver com tudo isso. E esse conhecimento, ele tem a ver, então, o estudo, como os usuários, como eles se comportam ao executarem tarefas. Como eles interagem na frente das interfaces. Como eles pensam ao serem expostos às respostas dos sistemas. Ergonomia de software. Ainda falando sobre ergonomia de software, nós vemos aqui um gráfico, e esse gráfico busca identificar a ergonomia em sistemas informatizados. De um lado estão os usuários, e do outro lado está a tecnologia. Nesse diagrama, que nós chamamos de diagrama de Venn, aqui está a parte que diz respeito especificamente à ergonomia de software. Ela é uma intersecção entre a parte de software, como o software foi construído, como o usuário entende esse software, e isso tudo dentro do conceito de usuário e tecnologia. Então, dentro da ergonomia de software, vamos ainda analisar 3 princípios. Quais são esses 3 princípios? O princípio de utilidade. O produto atende às necessidades funcionais e operacionais. Então, a partir desse momento, nós estamos também dando ferramentais para que vocês possam utilizar na hora de construir os seus softwares. Um desses ferramentais são um conjunto de questionários, de perguntas, que ao serem respondidas vão direcionar, vão delinear a forma como vocês constroem software. Entre essas perguntas, uma das principais são: utilidade. O produto atende à necessidade do usuário? Ele atende os requisitos? Usabilidade. E esse aqui está muito mais relacionado com a questão da ergonomia, que pergunta o seguinte: o seu software é fácil de usar? Se a resposta for não, então esse software precisa ser repensado, ele precisa ser redesenhado. A terceira pergunta é utilizabilidade, que nada mais é do que a junção entre essas duas coisas. Se ele é fácil de aprender e se ele é fácil de usar. Aspectos ergonômicos de interfaces gráficas. Bom, todos os nossos softwares atuais, todos eles têm o que nós chamamos de interfaces gráficas. E nós temos aqui algumas etapas que definem
as interfaces gráficas. Essas etapas, ao serem observadas, elas vão nos ajudar a construir o software da maneira adequada. Então vamos falar um pouco sobre essas etapas. Levantamento das necessidades do sistema. É óbvio que para construir um software, antes de mais nada, é preciso haver um problema para ser resolvido. Esse problema vai ser, a solução para esse problema é exatamente o software que é construído. Né? Todo software tem um propósito, um objetivo. E dentro desse propósito é que todo o pensamento vai ser voltado para isso. Bom, uma vez feito o levantamento das necessidades do sistema, nós temos também o quê? A coleta de informações importantes. Mesmo que nós conheçamos, a pessoa que for desenvolver, a equipe que for desenvolver o software, conheça o problema, é preciso que ela interaja com os usuários que vão realmente usar aquele sistema. Porque dali vão surgir informações importantes na hora de desenhar o sistema. A definição dos conceitos gerais, que dirime dúvidas, muitas vezes o desenvolvedor ou a equipe tem uma definição e essa definição não está de acordo com o conceito que se espera atender ali. Necessidade dos usuários. Então, como nós dissemos, há o programa e as necessidades específicas dos usuários. Conversar com o usuário. De que forma o usuário pensa que será mais fácil para ele usar o sistema? O que pode ser mudado no projeto para que isso seja atendido? Requisitos de sistema e de interface. Então, é aquilo que nós temos falado. Especificação dos meios de entrada e de saída. Quando se pensa em desenvolvimento de software hoje, há que se pensar numa série de coisas. De que forma esses dados vão entrar no sistema? O mais usual, o normal, é através do teclado, do mouse, mas há outros sistemas, há determinados específicos que a entrada vai ser de outra maneira. E essa maneira tem que ser pensada sob o ponto de vista da interface humano-computador. A questão da saída. Será que a saída, como que ela deve ser pensada? Vai precisar haver um zoom ali? Vai ser uma saída que vai aparecer na tela do computador? Ou ela vai ser só impressa? Tudo isso precisa ser pensado. Determinação de um estilo de diálogo, uma identidade do seu software. E os três últimos itens são itens essenciais na produção do software, que são a realização de testes e, quando se fala de software, a maioria das linguagens tem o que nós chamamos de testes automatizados ou testes de unidade. Isso também será visto em outra disciplina, que é programação orientada a objeto. Mas é preciso realizar testes no seu software antes de entregá-lo ao usuário. E aí vem realmente a parte que é a implementação do software, o desenvolvimento, ou melhor dizendo, o desenvolvimento e a implementação propriamente dita no ambiente do usuário. Bom, organização. Tudo isso que nós estamos falando são arcabouços, são situações que você pode utilizar? Não. Você deve e tem que utilizar. Por isso a palavra é mandatório. Organização e planejamento é algo mandatório. O que significa isso? Que para você ter sucesso no desenvolvimento do seu software e da sua interface, é obrigatório, é determinante que haja organização e planejamento. Se não houver organização e planejamento, provavelmente o software sofrerá de uma série de problemas no que diz respeito à interface humano-computador e outras coisas mais. O que acontece? Problemas de usabilidade surgem por desconhecimento de projetistas que não possuem conhecimento suficiente sobre a área do sistema. Então, é muito importante isso e gostaria de pedir à professora que também fizesse um comentário sobre essa questão de organização e planejamento, professora. Então, a primeira coisa que deve ser feito quando se desenvolve o sistema, já na fase de desenvolvimento, é organizar como que esse sistema vai ser desenvolvido. Por quê? Porque se em algum momento não é feito aquelas fases iniciais de projeto,
né? Que seria, por exemplo, prototipar um sistema para apresentar para o usuário e ver a opinião do usuário. Montar os documentos de desenvolvimento de software, que seriam lá os diagramas. Montar corretamente um diagrama de classe, montar corretamente um banco de dados. O que vai acontecer é que a gente vai fazer a famosa POG na frente, que é a programação orientada à gambiarra, né? As coisas não vão ficar como elas deveriam ficar. E aí, com o tempo, seu sistema vai ficar lento, difícil de dar manutenção e o usuário vai sair insatisfeito. Né, professor? Com certeza. Para quem trabalha nessa área de desenvolvimento, o POG é uma coisa que é muito conhecida e, apesar de ser um pouco engraçada, é mais trágico do que engraçado na realidade para quem usa o sistema e para quem dá manutenção. Bom, contribuição da ergonomia para a interface humano-computador. Nós dissemos que a ergonomia é um ramo maior dentro desse estudo e que ela contribui para a interface humano-computador. Quais seriam essas contribuições? Conhecer limites, os limites do usuário, os limites do sistema, conhecer as capacidades. O que nós podemos fazer com aquele sistema? Características físicas e psíquicas do homem. Quando se diz homem, é o ser humano, a pessoa que está usando o computador. Tem-se mais insumos, ou seja, conhecimentos, técnicas e ferramentas, principalmente ferramentas para produzir um software com maior valor agregado. O que quer dizer isso? Quanto mais se estuda a interface entre o homem e o computador, e nós vemos que esse estudo é um estudo contínuo, é um estudo já que há muita solidez, há muitas coisas prontas que nós devemos seguir, mas também é um ato contínuo de se verificar se o seu software atende àqueles requisitos. Nós temos que ter um pensamento crítico. Vamos dar um exemplo do caso do guarda-chuva, que é uma interface que se tem com o ser humano. Qual é o melhor lugar para estar dentro do guarda-chuva? Professora Sabrina, é no centro do guarda-chuva? Seria, né? Seria. Mas tem um... Qual o problema, professora? Tem um negócio ali no meio, né? Não dá para ficar no meio do guarda-chuva. Está um problema de interface. Há quanto tempo existe o guarda-chuva e nós temos esse problema de interface? É difícil de resolver, mas será que não tem como? Então essa é a questão que nós devemos pensar sempre na melhoria das interfaces com o nosso usuário. Não adianta termos conhecimento sobre ergonomia se não tivermos competência para elaborar as interfaces. Então, se nós estamos aqui estudando sobre ergonomia, mas se nós não aplicarmos essas técnicas, esse conhecimento vai se perder. E é um conhecimento que vale ouro dentro do mercado de trabalho. Então é preciso o quê? Refinar o seu conhecimento, estudar mais. O que nós estamos fazendo aqui é dando alguns referenciais, mas há muito o que se estudar, inclusive praticar também, fazer com que uma interface, você fazer uma análise crítica sobre aquela interface, como é que ela pode ser melhorada dentro desses conceitos que nós estamos vendo. Bom, dentro ainda do conceito de ergonomia aplicada, nós temos a ergonomia física, que trata do corpo humano, a ergonomia cognitiva, do qual a professora Sabrina falou, que envolve a percepção, a memória e os processos mentais de aprendizado. A ergonomia organizacional, ou seja, a estrutura organizacional, o desempenho e a habilidade. Aqui nós temos um outro gráfico que são das áreas de desenvolvimento. Então, nós vemos aqui a ergonomia, ela permeia todas essas áreas aqui, que envolvem o indivíduo, os riscos, que vai desde a higiene, a medicina do trabalho, a parte de organização que envolve a estratégia, a sociotecnia, a sociologia, a linguística, a psicologia. Vejam que a ergonomia permeia todos esses campos de conhecimento. Vamos falar agora um pouco sobre as interfaces. O que é interface? Interface é o sistema, para muitos usuários,
Então, para alguns cientistas, a interface ele se resume no sistema, para alguns usuários. Não adianta poderosos sistemas se não oferecemos uma maneira eficaz e eficiente para os usuários se comunicarem. Olha só, a palavra-chave, comunicarem com os serviços que estão disponíveis. Aqui nós vemos alguns exemplos de interface. Vejam só, isso é o que o usuário vê. Essas telas são aquilo que o usuário vê. Por trás dessas telas estão o quê? Uma série de zeros, uns e outras coisinhas mais que estão por trás nos bastidores. Mas para o usuário nada disso importa. Não importa se ali corre um sistema científico ou não. O que importa é o que ele vê e como ele atua, porque ele não é especialista em desenvolver software. Especialistas somos nós. A história das interfaces. Como nós vimos, esse processo foi se refinando e foi se amadurecendo ao longo dos anos. Então, a primeira geração das interfaces data da década de 50 e de 60, que foram as interfaces texto. Depois veio a segunda geração, que foi até 1980, a terceira geração, que foi os anos 80, e a quarta geração, que nós consideramos ainda a geração atual. Bom, detalhando um pouco mais sobre isso, nós vamos ver aqui, ó. Nos anos 60, a interface, até o princípio dos anos 90, a interface era baseada em texto. Ainda hoje existem softwares, principalmente os sistemas Linux, por exemplo, que você pode também fazer uma comunicação com o sistema através de interfaces caractere. Mas o grande boom da utilização dos sistemas de software ocorreu quando o Windows apareceu, que foi a interface gráfica. Nos anos 2000 até os anos atuais, nós temos outros tipos de interface também, que são os browsers, a popularização da internet. As empresas passaram a adotar então os portais e no limiar das interfaces, nós temos as interfaces neurais, que buscam fazer com que o homem se comunique diretamente com os dispositivos através de ondas cerebrais. Isso é um ramo muito incipiente ainda da ciência. Bom, ainda falando sobre interfaces, quais são as práticas que norteiam projetos de interface? Visibilidade. Deixar com que os itens sejam visíveis ao usuário. Organizar os itens na tela de forma que eles possam ser facilmente identificados pelo usuário. Mensagens do sistema. Isso é muito importante. Dá um pouco mais de trabalho? Dá. Mas se o sistema ele permitir mensagens que sejam claras, que instruam o usuário naquilo que ele deve fazer, então metade do problema de usabilidade praticamente está resolvido. Mensagens, então, bem elaboradas, bem contextualizadas, dentro do problema. Não adianta também colocar mensagens que sejam muito genéricas, que não vão ajudar o seu usuário. Tem até alguns programadores que dizem assim, ó, mensagem de erro padrão número tal. E o usuário não fica sem saber. Com vocabulário apropriado. Então, cuidado nas suas mensagens. Procurem usar o português correto e o vocabulário que seja apropriado para que o usuário possa entender aquilo que está sendo passado. Personalização. Algumas vezes é desejável que o usuário possa mudar algumas configurações do sistema dentro de opções que são disponíveis, que deixam o sistema também mais com a cara do usuário. Ok? Conforme o gosto e necessidade. Acessibilidade. Essa regra é uma das mais importantes. É a regra das ações mínimas, ou regra dos 3 cliques. E significa que o usuário não deve precisar de mais de 3 cliques para conseguir fazer uma determinada tarefa num determinado contexto. Práticas que norteiam projetos de interface. Consistência. Então, as interfaces elas precisam ser coerentes. Grupos de funções podem ser colocadas num determinado local para facilitar a interação do usuário com o sistema. Um exemplo disso é o Word,
que mudou a sua interface justamente buscando atender esse requisito. Isso prova que mesmo grandes empresas de software podem e devem e fazem isso. Buscam melhoria contínua na sua interação com o usuário. Práticas que norteiam projetos de interface. Controlabilidade. O usuário controla as ações do sistema. Então, diante de determinadas opções que o usuário tem dentro do sistema, ele consegue controlar as ações. Imagine você que seja construído um programa, um editor de texto, e o usuário, então, ele acaba de escrever o texto e ele não tem como salvar o texto. Ele não tem como sair sem perder o que ele digitou. Isso é um exemplo que nos demonstra como é importante que o usuário tenha controle também sobre o sistema dentro de um perfil pré-programado. Práticas que norteiam projetos de interface. Facilidade de uso, como nós já vimos. A correção de erro, que é a capacidade de dar ao usuário a possibilidade de desfazer erros. Um exemplo clássico disso é a função Ctrl+Z, que está presente também no pacote Office, mas também em vários outros aplicativos. Práticas que norteiam projetos de interface. Significado. Cuidado com símbolos, abreviações e códigos. Então, o que pode ser óbvio para você, pode não ser óbvio para o seu usuário. Quando usar um símbolo, procure identificar se aquele símbolo realmente traduz para um grande número de pessoas um significado. Segurança. Prover opções de segurança. Então, também é um item essencial. Versatilidade é o aproveitamento de interfaces, lógicas, opções, etc. Dentro do conceito de desenvolvimento de software, trabalha-se muito com o conceito de herança visual, por exemplo. Então, uma tela, ela é replicada em diversas outras que fazem coisas diferentes, mas com o mesmo esqueleto, vamos dizer assim. Flexibilidade. Fazer a mesma coisa de formas diferentes. Muitas vezes um software, para alguns gostam mais de usar o teclado, então tem uma tecla de atalho que vai fazer aquela função. Para outras pessoas, elas acham mais fácil utilizar o menu. Então a função está presente numa tecla de atalho, mas também está presente no menu. Isso se chama flexibilidade. Interfaces ainda, falando. Outras práticas que norteiam projetos de interface. Intuitividade. Meta. Construir interfaces intuitivas. Feedback imediato. Informar a ação que foi iniciada ou completada. Ações demoradas devem ser informadas ao usuário. Muitas vezes, dentro das empresas, há ações que demoram. Processamentos que vão ser demorados, o usuário precisa ser informado. Porque senão ele não sabe se o sistema travou, se o sistema continua funcionando. Então é muito importante ter atenção a isso. Legibilidade. Padronização de títulos, rótulos, distribuição de elementos textuais, linguagem, cuidado com contraste de cores e caixa alta. Então, lembrem-se, padronização. Caixa alta também, ela é utilizada para quê? É preciso ter cuidado com isso. Nem sempre caixa alta é algo que se deseja dentro das interfaces. Bom, práticas que norteiam projetos de interface. Presteza. Oferecer informações que indiquem a interação, densidade informacional, remover elementos que não têm relação com a tarefa que está sendo executada, agrupamento por localização e por formato, agrupar itens semelhantes. Nesse contexto, nós podemos dizer que menos é mais. Muitas vezes, quanto menos coisas você tiver na tela e mais essenciais, melhor é. Práticas que norteiam projetos de interface. Concisão, simplicidade e objetividade no projeto e nas mensagens. Eficácia e eficiência. A interface deve fazer corretamente o que é esperado dela. Experiência do usuário. Usuários têm níveis de experiência diferenciada. Bom, mensagens de erro.
vamos falar um pouco. Mensagens de erro objetivas e claras, norteando o usuário e auxiliando no aprendizado. Quando a mensagem é clara e objetiva, o usuário vai aprendendo com aquela mensagem. Proteção contra erros. O sistema deve detectar os erros do usuário o mais brevemente possível. Isso também demanda um esforço maior de desenvolvimento, mas a recompensa é grande, porque o seu sistema vai ser considerado como um sistema estável e isso é de grande valor. Bom, ainda falando sobre interfaces, nós temos aqui os estilos de diálogo e interação. O estilo não gráfico, que é a linguagem de log ou de comandos. Então, como eu havia dito, ainda é largamente usado por alguns sistemas como o Linux, por exemplo, as distribuições Linux. Estilos de diálogo e interação gráfico. Então, nós temos aqui, ó. Agora nós estamos falando sobre objetos que são comuns e que são presentes na maioria dos softwares, na maioria dos sistemas operacionais e na maioria dos aplicativos que são conhecidos pelo usuário. Dentro do processo de cognição, nós devemos usar aquilo que o usuário já conhece, isso vai ajudá-lo a entender o nosso sistema. Se o usuário já conhece como funciona uma caixa de diálogo, uma lista, então, se nós usarmos exatamente aquilo que ele conhece, ele não vai precisar aprender de novo, nem se familiarizar com isso. Então, desse conceito, nós temos aqui alguns objetos que já são conhecidos do usuário. A lista, as caixas de entrada, as caixas padronizadas de mensagem e as caixas de diálogo. Vejamos algumas aqui. Vejam só, a maioria das linguagens de desenvolvimento já oferecem esses componentes de forma padronizada através de APIs que podem ser utilizadas pelo desenvolvedor e que vão facilitar muito a sua interação com o usuário. Bom, temos aqui outros exemplos de objetos que são utilizados dentro da programação e que as maiorias das linguagens também já tem quando se fala principalmente em linguagens desktop. Dentro do padrão de desenvolvimento web, nós também vamos ter algumas coisas que são padronizadas. Então aqui, ó, legendas, caixas de texto, quadros, tudo isso pode ser utilizado e se fizermos exatamente o padrão sem mudar, tem pessoas que gostam de mudar cores, colocam letras garrafais, colocam letras garrafais em vermelho, colocam letras garrafais em vermelho, grifada e em negrito, não é? Isso é a criatividade, mas só que aí já é uma coisa que foge daquilo que nós buscamos. A criatividade ela pode ser usada, mas de uma maneira mais consciente. É como escrever música, por exemplo. A música é infinita, nós sabemos disso. Mas existem padrões, existe a linguagem musical, existe a linguagem matemática e existe também as interfaces e as interações humanos-computador que nós podemos aproveitar. Tudo isso que está sendo ensinado, está sendo mostrado aqui. Bom, há outros estilos de diálogo e interação. Hoje nós temos o quê? As telas touchscreen, o reconhecimento de voz, o processamento de linguagem natural e a realidade virtual. Então vejam só que a cada dia que passa, a interação com o usuário está ficando mais complexa, está sendo mais dinâmica, não é verdade? E nós, como desenvolvedores, nós precisamos estar atentos a isso tudo, a essas mudanças, para que possamos desenvolver os softwares e termos, então, alcançado o nosso objetivo, que é exatamente atender o nosso usuário. Então, aqui, dentro dos tipos de interface, nós temos a interface CUI, Character Based User Interface, a mais conhecida popularmente como GUI, que é Graphical Based User Interface, que é a interface gráfica, não é? Mas tem também a interface através de canetas, o pen, e a interface em realidade virtual, que nós temos visto cada dia crescer também esse tipo de interface através de dispositivos como, por exemplo, o Google Glass e etc. Bom, então ainda falando sobre os tipos de interface, nós temos aqui, ó, as interfaces estáticas,
de diálogo múltiplo ou adaptativas. Então vai depender do nível também de complexidade do software. Dentro das interfaces adaptativas nós temos as automaticamente adaptativas e as personalizáveis. São interfaces que vão mudando as suas respostas à medida que o usuário vai interagindo com elas. Bom, ainda falando sobre interfaces, nós temos aqui um outro gráfico, uma outra figura. Essa figura, então, fala sobre uso e contexto. De um lado está aqui o ser humano, a pessoa que utiliza o software, e vejam que ela está bastante feliz. Por quê? Porque o sistema atende à necessidade dela. Então, nós temos aqui o processamento da informação pelo ser humano, a linguagem, comunicação e interação, tudo isso dentro de um conceito de ergonomia. Então ela passa a conversar com o computador. O que está aqui por trás da tela? Estão as técnicas de diálogo, os gráficos de computador, a arquitetura do diálogo, a modalidade, os periféricos de entrada e saída, né? E tudo isso está sobre uma base, que são técnicas de avaliação e design. Então vejam bem que é um ciclo. É feito o desenho, é feita a implementação, isso tudo volta através de estudo de casos e o desenho volta a ser refeito por um processo de refinamento contínuo. Usuários. Então, passada, nós falamos sobre interfaces, agora nós vamos focar nos usuários. Usuários são as pessoas que irão utilizar os serviços desenvolvidos, ok? Nós já sabemos disso. Possuem necessidades específicas. Cada sistema ele é feito para resolver um problema. A nossa função como desenvolvedores, como projetistas, é atender a essas necessidades. As interfaces para usuários são intuitivas, não é? Aqui tem alguns exemplos de interfaces e nós podemos pensar nessas interfaces, como elas foram construídas. Na verdade, nós podemos fazer esse exercício contínuo. Tudo é interface. Essa caneta é uma interface, né? Tudo é interface. Então, a pergunta é, essas interfaces são intuitivas? Como é que eu posso aplicar a melhoria no meu software? Interfaces modernas são fáceis de serem usadas? São para todas as idades? Lembra que nós falamos, a professora também falou, sobre públicos diferentes e como nós devemos pensar o nosso software para esses públicos? E a experiência com do usuário? Nós estamos lidando com usuários novos, intermediários ou experientes. Aqui diz que os usuários experientes odeiam bugs, mas na verdade, quem não odeia bugs, não é mesmo? Bom, ainda falando sobre os usuários, o comportamento dos usuários. Quais são as expectativas dos usuários? Quais são as novidades que aparecem para eles? E as dificuldades, erros e mensagens, ajudas e instruções complicadas e difíceis de serem encontradas. Hoje em dia, até a base do Wikipedia, ela é utilizada, é um software gratuito e é utilizada para construir bases de conhecimento, e isso pode ser usado, esse tipo de recurso, não só esse tipo, mas como manuais online e etc. Bom, dentro das dificuldades dos usuários, nós temos também as habilidades motoras, que são habilidades de digitação, uso do mouse. Vamos supor que há um processo para ser feito, esse processo, digamos, precisa ser feito em um determinado tempo. Nós temos que considerar as pessoas que estão usando esse software. Conceituais. É difícil de identificar os elementos visuais. A terminologia é difícil. A obtenção de ajuda e compreensão das mensagens de erro. Falta padronização nos teclados e em outros dispositivos. E também, nós temos que considerar, quando se trata de usuário, que homens e mulheres têm gostos diferentes. Então, isso aplica-se até na questão do desenvolvimento de software. Bom, outras dificuldades que nós vemos
a falta de pensamento na faixa etária do usuário, a questão da habilidade do usuário, a personalidade do usuário. Então vemos que a psicologia, nós vemos lá aquela figura onde a ergonomia e ele está envolvendo uma determinada gama de coisas, e dentro da interface humano-computador, a psicologia também faz parte das nossas preocupações, dos nossos campos de estudo. Diversidade cultural, a parte social, sociológica. Portadores de necessidades especiais. Então, cada vez mais o mundo está se tornando mais preocupado com esse tipo de usuário em determinados ambientes, nos ônibus, nas vias públicas, e principalmente também a inclusão. Se trata também da inclusão dentro do contexto de software. Isso também precisa ser pensado. O usuário, ele não pode ser relegado a um segundo, terceiro plano. O usuário, para nós, ele é o foco também do nosso desenvolvimento. Então, visuais, auditivas e questões de imobilidade, déficits de atenção, inclusive se tratando de software, são nichos de mercado que são pouco utilizados, são pouco explorados e são nichos muito bons para se desenvolver software para eles. Idosos, pessoas com redução de habilidades. Hoje, os idosos, eles estão cada vez mais interagindo, estão cada vez mais usando os recursos computacionais. E nós precisamos também pensar nesse grupo de pessoas que tem dificuldade com tecnologia. Crianças. Quando se trata de crianças, então aí fica até mais complexo tratar de interface humano-computador, porque uma criança gosta de cores fortes e ela gosta de explorar. Cores fortes não significa cores berrantes, cores que contrastam, que agridem os olhos, mas cores que vão chamar a atenção das crianças sem ferir elas do ponto de vista ergonômico. As crianças, ainda bem, não se importam muito com erros e gostam de repetições. Isso também pode ser bem explorado por quem desenvolve. Projetar. Bom, vamos falar agora sobre cognição, mecanismos da percepção. Projetar e desenvolver interfaces conhecendo e respeitando as diversas habilidades e limitações da mente humana. Cognição. Conhecer e adquirir conhecimento. A professora Sabrina falou sobre cognição e vocês lembram lá, incógnita, lá na matemática, né? O que é incógnita? Incógnita é o valor desconhecido. Então, aqui para nós é o contrário, nós queremos saber os processos de cognição, os processos que levam as pessoas a ter mais atenção no nosso software, a usá-lo com mais facilidade, a aprender a usá-lo mais rápido e etc. Bom, falando sobre cognição, ainda sobre cognição, porque é um ponto muito importante, é a forma como as pessoas percebem, pensam e aprendem, através de repetição e através de planejamento de atividades, falar com outros, resolver problemas é um grande modo de aprender, e aí nós vamos tomar as decisões certas. Nós vamos fazer um pequeno intervalo para que seja realizada a atividade e voltamos em seguida com a nossa aula. Olá, então voltamos
com a correção da nossa atividade. Espero que todos tenham se esforçado e feito a atividade. Nós vamos agora corrigi-la. E a primeira questão é: quais as características você imagina que deve ter um e outro site? Ou seja, a questão era: considere que você está projetando 2 sites, um para crianças e outro para idosos. Quais são as características que você imagina que deve ter em cada site desse? Para responder a primeira pergunta, nós convidamos mais uma vez a professora Sabrina. Então, uma coisa que a gente precisa lembrar, principalmente com relação ao vocabulário dessas pessoas que vão utilizar, né? A criança, ela possui um vocabulário muito limitado. Muitas palavras que nós conhecemos, eles não conhecem. Então, dependendo do termo que for utilizado, mesmo com o público adolescente, que é o público que costumo trabalhar mais, eles não conhecem muitas palavras. Então, você utiliza essas palavras no site e vai mais gerar dúvidas do que facilitar. Então, primeira coisa é analisar o vocabulário. Mesma coisa para o caso dos idosos, que eles já possuem um vocabulário mais aprimorado. Então, você pode utilizar palavras mais bem contextualizadas do que no caso das crianças, que você vai ter que utilizar um repertório menor. Cores. Criança adora cor, criança adora bichinho, né? Já os idosos vão precisar de mais objetividade. Eu, por exemplo, utilizo nas minhas apostilas para os adolescentes, inclusive personagens, né? Tem lá o cachorro, o ratinho, o gato. Inclusive o gato tem Facebook para fazer um atendimento externo aos estudantes da cidade. Já o público dos idosos, eles já não vão gostar muito desse tipo de material. Para eles o material vai ter que ter menos cores. Eu não vou utilizar personagens nesse material e vou ser mais objetiva para tratar com esse pessoal. Obrigado, professora. Vamos então à questão número 2, que está, na verdade, ligada à questão número 1. Como você faria para manter a atenção, percepção e memória dos usuários nesses 2 casos? Observação: como referência, considere para a criança um site de super-heróis e para o idoso um site de lugares para viajar. Como nós vimos, a criança ela vai gostar de cores, como a professora disse, cores que chamem a sua atenção, e criança também gosta de quê? De desafio. Então, o site também poderia ter alguma coisa que pudesse então desafiar essa criança em termos de, como se fosse uma lembrança de um jogo, mas que mantivesse a criança ali sendo desafiada de alguma forma. Quanto ao idoso, o idoso já não tem as mesmas percepções que uma criança. Mas como o nosso objetivo é produzir um site de viagem, lugares para viajar, então você poderia indicar algum local e a partir daquele local dar opções para aquele usuário de coisas que ele poderia fazer dentro da sua faixa etária, passeios que ele poderia fazer ali naquele local que ele pretende viajar, quais são as atividades específicas para aquela sua faixa etária. Então, tudo isso são questões que nós podemos levantar e construir, que vão prender a atenção do nosso usuário para cada tipo específico de usuário que nós estamos considerando. Ok? Então, nós vamos agora retornar um pouco para concluir os slides de onde nós paramos. Ok? Peço que vamos voltar aqui rapidamente. Ok. Então, continuando, nós estamos falando sobre o processo de cognição, que, como nós vimos, é o processo de aprendizado, de conhecimento. Então, a cognição é o processo que nos leva a adquirir novos conhecimentos e incorporá-los, certo? Então, nós estamos aprendendo todo dia alguma coisa. A interface do nosso sistema deve servir de modelo mental para auxiliar o usuário. Tipos. Quais são os tipos de cognição que nós temos? Nós temos a experimental, que é uma ação natural, sem esforço adicional.
há coisas que são tão intuitivas que nós aprendemos automaticamente. E há coisas que nós precisamos refletir sobre elas para aprender. A nossa disciplina, por exemplo, é um exemplo de reflexiva. Por quê? Ela vai exigir uma análise, uma comparação e a criatividade para agir. Então, a partir do nosso estudo, voltar, ver novamente os slides, assistir até as aulas novamente, buscar outras fontes de informação e praticar. Através dessa reflexão, nós vamos então aprender. Quais são os processos cognitivos? Então, para dar uma relembrada sobre isso, eu convido novamente a professora Sabrina para falar sobre esse slide. Então, para a gente poder conseguir alcançar o processo de cognição, ou seja, de finalmente conseguir armazenar na nossa memória aquilo que foi aprendido, a primeira coisa que a gente precisa fazer é a fase de percepção. O que inclui essa fase de percepção? Inclui prestarmos atenção e estarmos focados naquilo, sem desviar o contexto no qual nós estamos e, por fim, perceber o que está o contexto todo no qual nós estamos envolvidos. Percebam o seguinte, que quando, por exemplo, os senhores resolvem estudar, vou sentar para estudar, aí senta para estudar, liga a televisão, coloca uma música para ouvir, os seus sentidos estão assim ao máximo, sendo estimulados. Então a sua percepção, o seu objetivo não está focado. Então você vai ter um déficit de aprendizagem aí, certo? Por fim, com a repetição do seu estudo em cima daquelas atividades, certo? Porque a gente não aprende de uma hora para outra. O estudo ele precisa ser repetitivo, por isso que quando a gente está lá na escola e o professor de física passa aquela série de questões para a gente resolver em casa, o professor de matemática também passa aquela série de questões, é porque nós precisamos da repetição para poder passar pelo processo de aprendizagem. Se encerra o processo de aprendizagem, finalmente nós chegamos à parte de memorização, que é a parte em que tudo aquilo que foi aprendido, tudo aquilo que foi experimentado e finalmente se chegou ao conhecimento, que o conhecimento ele é único para cada indivíduo, a gente vai conseguir memorizar tudo aquilo que a gente estudou. Ok? Então, nós vimos sobre o processo cognitivo, que ele envolve atenção. Quando nós falamos de atenção, nós estamos falando de sentidos visuais e auditivos. Se é fácil ou difícil, isso vai determinar o nível de atenção. Depende, então, de diversos fatores. Quais são esses fatores? Bom, a cognição depende de termos objetivos claros e definidos. Se a informação que precisamos está clara e como essa informação é apresentada ao nosso usuário. Então aí nós temos o quê? 3 tipos de atenção. Atenção focada, atenção dividida e atenção seletiva. Então, o foco do nosso trabalho deve ser a atenção dirigida. É quando o usuário o nosso sistema consegue prender a atenção do usuário de maneira que ele se sinta imerso na sua interação com esse sistema. Bom, para nos auxiliar no foco, nós temos alguns recursos que devem ser utilizados. Que recursos são esses? O uso de cores e de animação. Obviamente, quando se fala de uso de cores, deve-se perceber que há também um estudo envolvido sobre isso, que também trata, dentro da nossa disciplina, do uso adequado de cores. A animação também, desde que se compreenda o tipo de software que se quer construir e se isso cabe, que muitas vezes também não cabe. Às vezes é melhor não colocar certos recursos. Ordenar e sequenciar as informações. As informações elas são mais apreendidas de forma mais fácil se elas são ordenadas, porque isso cria links entre informações e isso vai ajudar no processo de memorização daquilo que se quer aprender. Chamar a atenção. Por isso que nós usamos
para chamar a atenção determinadas cores. O vermelho, por exemplo, é uma cor que é usada para chamar a atenção. Usado com parcimônia, o vermelho e outras cores vão ajudar. Por exemplo, eu estou aqui marcando o quadro. Eu estou chamando a atenção de vocês para aquilo que está sendo marcado. Agora, é preciso evitar excesso de informações. Como nós dissemos anteriormente, o menos é mais. Quanto mais claro, mais focado, mais objetivo nós formos, mais fácil será para o usuário aprender o sistema e aprender aquela funcionalidade. Então, quanto mais simples, mais o quê? Fácil de usar. Lembra quando nós falamos do Google, do site de busca? Aquilo é um exemplo de interface bem construída. Aquela pessoa é um gênio, ou um grupo de pessoas. Mas aquilo ali até uma criancinha conseguiria fazer. Por quê? Porque é simples, porque não tem muita coisa, porque tem aquilo que é exatamente necessário para se fazer a busca. Ok? Vamos pensar nisso. Agrupar informações. Lembram que nós demos o exemplo lá do Word? Então você pode utilizar isso para facilitar o entendimento do usuário, a memorização. Quando as informações estão agrupadas, então isso facilita, porque o nosso cérebro também trabalha com agrupamentos. Quando nós identificamos grupos e colocamos elementos naqueles grupos, então isso facilita a memorização. Bom, aqui nós temos um mapa geral do processo perceptivo e cognitivo. Lembrando, a parte de percepção, que é como nós vemos e percebemos através dos nossos sentidos, e a parte de cognição, que é quando nós apreendemos essa informação. Então aqui está um exemplo, o objeto, e o objeto tem características. Quais são elas, no caso desse objeto? A cor do objeto, a textura do objeto, o tamanho do objeto, o formato, a profundidade. Então, o nosso primeiro contato com esse objeto, através dos sentidos, vai nos dar todas essas informações aqui, que são características daquele objeto. O nosso software, da mesma maneira. A primeira vez que o usuário tiver contato com o nosso software, ele vai perceber as cores, vai perceber o agrupamento de informações, vai perceber quais são as funcionalidades que estão ali disponíveis, e isso, então, vai fazer parte do processo de captação pelo sistema sensorial. Ok? Bom, depois disso, o cérebro então vai entrar em ação e, através de estruturas cerebrais corticais que ficam no cérebro, vai processar aquelas mensagens e o sistema então cognitivo vai fazer com que todas essas mensagens sejam interpretadas. Esse processo todo se passa sem que haja, às vezes até um conhecimento realmente do usuário de tudo isso que está acontecendo. Mas quando nós projetamos o software, nós estamos exatamente pensando nisso. Nas características do objeto, na memória, na categorização, em como o usuário vai ter atenção àquilo e como que nós vamos resolver problemas, tipos de raciocínio e de linguagem. Então vejam bem, processos de percepção e processos cognitivos. Abordagem cognitiva. Bom, dentro dessa abordagem, nós vemos então, nós estamos tratando dos mecanismos de percepção humana. Perceber é mais do que ver. Já ouviram alguém dizer assim, olha, você não está me ouvindo. Às vezes a pessoa está escutando, mas não está ouvindo. Ela não está prestando atenção. Ela não está captando a mensagem. Então isso acontece também aqui dentro dessa abordagem cognitiva. Dentro dessa abordagem cognitiva, gostaria de chamar mais uma vez a participação da nossa professora Sabrina, para falar um pouco sobre essas duas teorias da abordagem cognitiva. Então, no caso da teoria construtivista, eu tenho uma soma de conhecimentos que existem a respeito do mundo. Ou seja, o que todo mundo conhece a respeito de determinados aspectos, né? A respeito, por exemplo, do que é a laranja, né? O objeto laranja, por que ele tem esse nome, por que essa cor o identifica, né? Então, ele trabalha com
determinadas situações que todo mundo conhece. Por isso que a teoria é construtivista, porque vê como o mundo constrói determinados ambientes. Já na teoria ecologista, é como o ambiente precisa ser trabalhado para que se haja uma compreensão, tá? Ou seja, como você quer que naquele âmbito seja considerado o seu sistema, seja considerado as coisas que você está expondo e como que você vai fazer esse processo de análise para conseguir que todas aquelas pessoas envolvidas consigam alcançar um conhecimento que seja voltado para uma determinada área. Não considerando, é claro, o que a pessoa aceita ou não a respeito daquilo, mas sim a respeito do que ela conseguiu abranger daquela situação, tá? É diferente do o que é e do que eu acredito. Ok. Então, essas são as duas abordagens. Bom, para exemplificar a forma como nós podemos até ser enganados, aquilo que a professora falou, independente daquilo que eu penso que é aquilo que realmente é. Então, para exemplificar isso, nós temos aqui, ó, o que você vê? Essa informação pode ser ambígua, e é esse o cuidado que nós temos que ter ao desenvolver as nossas interfaces. Deixar com que ela seja clara, não pode haver ambiguidade. Olha aqui, esse exemplo é até interessante. Nós vemos aqui essa figura, e se nós olharmos aqui para essa figura, a primeira ideia que nós temos é que essas linhas estão tortas, não é verdade? Mas se você pegar essa figura, individualmente, cada linha dessa, você vai perceber que cada linha dessa não está torta. É o que se chama de ilusão de ótica. Da mesma forma, essa outra imagem aqui, ó. Quantas pernas tem esse elefante? 5, 4. Trata-se também de uma ilusão de ótica. Então, por que nós estamos estudando isso? Porque, no caso das interfaces, nós precisamos ver como o usuário vê o sistema e deixar que a informação ela fique o mais clara possível, que não dê espaço para ambiguidades. Olha só, o conhecimento de todo esse conceito científico que é a interface humano-computador nos leva a compreender como o usuário pensa. Claro, nós não estamos falando de um pensamento específico, mas dos comportamentos padrão que as pessoas têm. Então, quando eu vejo uma porta aberta, se eu vou passar por ela, ou melhor, se a porta está fechada e eu vou até a porta e eu preciso passar por ela, a maioria absoluta das pessoas vai abrir a porta. Esse tipo de comportamento é um comportamento padrão. Para exemplificar isso, ó, nós temos aqui esse texto. Será que vocês conseguem ler esse texto? Estudos dizem que a maioria das pessoas vai conseguir ler esse texto. Por quê? O que ele faz é trocar as letras que estão dentro das palavras, preservando a primeira e a última letra. Então, por incrível que pareça, estudos foram feitos da maneira como o pensamento ele acontece, e a maioria das pessoas vai conseguir ler, que de acordo com a pesquisa de uma universidade inglesa, não importa em qual ordem as letras de uma palavra estão. A única coisa importante é que a primeira e a última letra estejam no lugar certo. O resto pode ser uma total bagunça, que você pode ainda ler sem problema. Isso é porque nós não lemos cada letra isoladamente, mas a palavra como um todo. Outro exemplo aqui, ó. Qual é o maior? Essa seta que está aqui, ou esse tamanho aqui seria maior? A sensação que se tem é que a seta de dentro é maior. No entanto, as duas são do mesmo tamanho. Esses exemplos nós estamos dando para que vocês vejam como é importante se estudar esses conceitos para construir interfaces que não levem o usuário a ter informações erradas a partir das nossas interfaces de software. Esse também é outro exemplo que nós damos aqui de uma ilusão de ótica. Se você olhar para um determinado ponto, parece que o outro está se mexendo e vice-versa, e na verdade todos os pontos na verdade são brancos.
Não há nenhum ponto cinza aqui no meio. Tudo isso, então, tratam-se de modelos mentais. O que são modelos mentais? São representações criadas a partir de uma realidade percebida por quem criou. E há uma palavra que ela representa muito bem isso tudo, que é chamada idiosincrasia. O que é idiosincrasia? Idiosincrasia é a maneira particular com que cada um de nós percebe o ambiente. Então, eu percebo de uma forma, a professora Sabrina pode perceber de outra. A pessoa que está nos assistindo também pode perceber de outra forma. Mas há modelos mentais que vão nos ajudar a compreender como as pessoas, de uma maneira geral, vão entender e perceber aquilo que nós queremos passar. Então, funcionais são informações simples que permitem a operação de um dispositivo ou objeto. Estruturais, além da informação sobre a forma de operação, também inclui informações sobre o funcionamento interno. A interface deve ligar os modelos mentais. Um dos maiores problemas ao desenvolvermos projetos que envolvem interação entre homem e máquina é o fato de que o programador de sistema possui um modelo mental estruturado, enquanto o usuário precisa apenas de um modelo mental funcional. Então, aqui que nós dissemos, são dois mundos diferentes. Um mundo é aquele que está por trás da tela, é o mundo que você usou para desenvolver o sistema. Às vezes pode ser uma linguagem, uma série de coisas que estão ali por trás, que vocês têm estudado ao longo do curso. E outra coisa é como o usuário vê o sistema. O modelo mental dele é diferente do seu. Às vezes funciona de uma maneira para quem está desenvolvendo, para quem está usando, de outra maneira. Ok? Modelo conceitual. Então está aqui o projetista do software. Ele projetou um modelo conceitual, na cabeça dele está funcionando, que é uma beleza. E aí vem o que? A interface entre o sistema e o modelo mental e o modelo conceitual que o usuário tem do sistema. Aquilo que ele espera que o sistema atenda. E tudo isso está aqui no meio, a interface construída. Essa interface ela tem que ser então a tradução. Ela tem que ser a ponte que liga aquilo que foi projetado com o usuário. A interface então é aquele meio de campo ali, e o projeto da interface então é por isso que nós estamos estudando tudo isso. Problemas em modelos mentais. Então vamos lá. Usuários e projetistas pensam diferente. Ok? Quando desenvolvidos por diferentes usuários, proporcionam experiências diferentes. Usuários novatos têm conceito, está errado aqui, modelos mentais diferentemente dos usuários experientes. Então vai depender do nível de experiência do usuário. Nós, enquanto projetistas e desenvolvedores, criamos os modelos mentais dos usuários. Então, o trabalho do projetista é exatamente o quê? Tentar se colocar na posição do usuário enquanto projetista. Mas não na sua posição, naquilo que você conhece, na sua experiência, mas pensar no usuário que vai usar o sistema, que muitas vezes tem dificuldade até para ligar o computador. Por que lembramos? Então, memorização. Notações e símbolos são mais fáceis de lembrar, nós já dissemos. As interfaces gráficas, ao contrário das textuais, também são mais fáceis e nos ajudam, então, na memorização e nos ajudam a aprender de formas diferentes. O que é memória? Memória é a função cerebral que retém informações. Ela está ligada ao processo de aprendizado. O usuário só vai conseguir usar com facilidade o seu sistema se ele aprender como ele funciona. Isso funciona através da memória. E a memória está ligada a todos esses processos que nós vimos aqui. Ok?
Para memorizarmos, precisamos de quê? De tempo, de espaço e de habilidades mecânicas e intelectuais. Se o sistema for bem projetado, toda vez que o usuário usar o sistema, ele vai aprender um pouquinho com ele. E até que realmente ele não vai precisar de ficar aprendendo o sistema. Bom, a nossa aula está chegando ao fim. Eu espero que vocês tenham aproveitado um pouquinho mais. E nós aguardamos vocês com muita ansiedade, eu e a professora Sabrina, na próxima aula. Tenham todos um bom estudo. Boa noite.